Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí. Hoje a nossa lição número 12. Aqui vos fala aqui o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoia. Obrigado por estar aí participando. E se você não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, assim você recebe as notificações do lançamento das aulas. Hoje a lição número 12. A igreja de Filadélfia é o modelo para os nossos dias. Nosso texto hoje tem Apocalipse 13:5, onde nos diz: "E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Apocalipse 3:7. A verdade aplicada nos diz que as qualidades da igreja de Filadélfia servem de modelo para nós, membros da igreja de hoje. Compromisso, fidelidade e perseverança são as características essenciais. Nós temos três objetivos. Primeiro, descrever os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade e da igreja de Filadélfia. Depois, mostrar como Cristo se apresenta a esta igreja e enaltecer e incentivar qualidades desta igreja. Nosso texto de referência tem Apocalipse 3, versículos 11 ao 13. Vamos lá para a introdução. Em meio às tribulações, provações e perseguições, devemos nos manter firmes, fiéis à palavra e perseverantes. Só assim podemos vencer. Então, três pontos aqui a pensar-se, né? Manter-se firme na palavra de Deus, tá? E perseverar, aliás, duas questões, tá? Então, firmes e perseverantes. Amém? Bom, aspectos históricos geográficos: da cidade de Filadélfia, uma igreja perseguida e uma igreja que ama. Nos aspectos históricos e geográficos, tá? Eu coloquei aqui o mapa para você se localizar melhor, tá? A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas que receberam cartas no livro de Apocalipse. Veja aqui na Ásia, tá? Na antiga Ásia Menor, tá? Você tem Filadélfia junto com as outras igrejas, tá? E a ilha de Patmos estava próximo, tá? E João, ele escreve as cartas, né, inspirado pelo Espírito Santo, a esta igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo II. Ele amava muito seu irmão chamado Elmenes. E por isso ele coloca o nome da cidade de nome de Filadélfia, que filo significa amor e adelphos, irmão. Ou seja, literalmente amor fraterno. Ou seja, Filadélfia era a cidade do amor fraterno. Tá? Por isso Filadélfia. Tá? Por causa desse amor bem exposto, tá? Que ele tinha em relação ao seu irmão. A cidade de Filadélfia, ela sofria frequentes terremotos e também ela estava imersa na idolatria, e isto incluía o culto ao imperador. Então, quando nós lemos, né, Apocalipse, tá, no capítulo 3, você percebe que Deus faz uma promessa para eles no versículo 12, dizendo: "Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá." Tá? É justamente porque os frequentes terremotos, né, abalavam as estruturas da cidade e muita gente acabava optando por morar fora. E Deus promete para os seus filhos, tá, que eles seriam como colunas firmes, tá, num sistema, num mundo, tá, onde sempre tem terremotos, ou seja, perseguições, lutas, aflições. Tá? É o contexto que João está escrevendo. A cidade de Filadélfia, ela está localizada estrategicamente e ela ligava o Oriente, que é a Ásia, com o Ocidente, que é a Europa. Era uma cidade com uma porta aberta através da qual a indústria, o comércio, o idioma e a cultura grega se difundiram da Grécia e Macedônia para a Ásia Menor e Síria. Veja, então quando o texto diz: "Eis que eu tenho colocado uma porta aberta",
o Espírito Santo está lembrando para os irmãos da Filadélfia que o fato deles estarem num local, numa cidade que é estrategicamente para divulgação, seja da indústria, comércio, idioma e cultura grega, também deveria ser aproveitada essa oportunidade para difundir a palavra e não deveriam cessar disto. Tá? Então a cidade de Filadélfia é estrategicamente colocada e a igreja está nela de uma forma que tem mais oportunidade de divulgar a palavra, ok? 1.2, uma igreja perseguida. Dentro desse contexto, lá em Filadélfia existia a sinagoga judaica. Então os judeus perseguiam, tá, os cristãos, assim como os romanos. Os judeus perseguem por causa de que se prega que Jesus Cristo é Deus. E os romanos perseguem a igreja porque a igreja não se dobra para adorar o imperador e os seus deuses. Okay? Então havia dupla perseguição. Apesar disto, esta igreja permanece sendo uma igreja missionária e a promessa vem por causa disto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Vamos delinear mais para frente com detalhes esse versículo, tá? Mas já fica claro, tá, que é uma igreja que é perseverante na sua tarefa missionária. Uma igreja que ama. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. E como igreja de Cristo, devemos viver esse amor. A igreja deve ser um lugar de refúgio. O amor deve ser base de toda a ação da igreja. Então, essa questão do amor fraternal, um amor expresso, um amor público, tá? Um amor que vem do fundo do coração do átalo para seu irmão. Tá? Então, também aqui nos colocado esse desafio, tá? De nós também, tá? Amarmos os nossos irmãos, tá? Com este amor fraternal. A apresentação de Jesus, como ele se apresenta para essa igreja? Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Para a igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta então nestas características. Santo. Jesus, o santo, os incentiva a cultivar igualmente a santidade no meio de um povo idólatra e promíscuo. Então, o mundo grego ele é muito promíscuo e os romanos adaptaram para si a cultura e os deuses gregos. Então, eles estão vivendo numa sociedade muito corrupta, promíscua, idólatra. E o desafio, tá, dos irmãos de Filadélfia é se manterem puros. E o padrão para isso é o próprio Jesus. Em 1 Pedro 16 santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele é o nosso padrão. Tá? E Jesus realmente ele se identifica como o santo. Ok? Bom, o verdadeiro. Aqui, verdadeiro, se você observa os versículos, ele se está opondo à sinagoga de Satanás, que é o mentiroso. Ou seja, é o genuíno oposto da imitação. Jesus é aquele que nunca quebra a sua palavra, que sempre honra todas as suas palavras nos mínimos detalhes. Tá? Agora o céu e a terra passam, mas nenhuma jota da palavra de Deus passará, sem que tudo seja cumprido. Então, quando diz, se Jesus se apresenta como o verdadeiro, tá? Ele está dizendo, eu sou uma pessoa confiável, eu cumpro tudo que eu falo e não deixo que nenhuma palavra minha caia por terra. Tá? É a forma como ele se apresenta para a igreja, tá, de Filadélfia, alguém que cumpre todas as suas palavras. O que tem a chave de Davi, e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Veja que esse texto é bem direto, uma referência de Isaías 22. Quem é aquele que tem a chave de Davi? Tá? No caso, tá, em Apocalipse, é Jesus, que tem total
autoridade para agir em nome do Pai. E ele compartilha essa autoridade com aqueles que se comprometem com ele, se tornando eficazes. Tá? Então veja que Jesus realmente, tá? Ele se manifesta como aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade. Quando fala de chave, lembramos para você que dentro da cultura hebraica, tá? Aos juízes, os líderes, aqueles que tinham autoridade, eles ficavam nas entradas da cidade, tá? Onde era o local de governo, local de lideranças, lugar de tomar decisões. Por isso que a chave, né, significa justamente esta autoridade. E a autoridade, tá, que Jesus compartilha com nós no ministério da pregação. Então, o contexto sinagoga de Satanás se refere aos judeus que se opunham à admissão de gentios, a quem Jesus afetuosamente recebia na comunhão da igreja. A porta estava aberta e está aberta ainda, ok? Essa porta ninguém fecha. A salvação agora foi exposta abertamente para todos os gentios de todas as nações. Qualidades da igreja de Filadélfia: compromisso com a palavra, fidelidade, perseverança. Tendo em vista que esta igreja não foi advertida, ela possui um testemunho exemplar para os nossos dias. Uma igreja que fez a diferença em seu tempo. 3.1 disse, compromisso com a palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui nós temos uma ênfase no ato desses cristãos de terem guardado a palavra sem a corromper com heresias. Tá? Veja que eu deixei o texto sublinhado as palavras guardaste e negaste, e eu deixei em vermelho a palavrinha palavra, né, e nome. Tá? Esta sublinhação que eu fiz, tá, é para mostrar para você que existe aqui algo dentro da análise da teologia, chamamos de paralelismo hebraico. Paralelismo hebraico, tá, é quando uma frase, tá, ele deixa mais claro a segunda frase da expressão. Então aqui diz guardaste, né, veja que é o oposto de não negaste. E a minha palavra, ele está se referindo ao nome, ou seja, a pessoa. Tá? Então aqui, como guardaste, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, tá? A ênfase cai justamente não em guardar de esconder simplesmente, mas em guardar de não deixar corromper. Tá? A heresia estava abertamente aí para corromper a palavra, né? Mas os cristãos de Filadélfia, eles guardam a palavra, vivem a palavra sem a corromper com heresias. E o próximo texto, não negaste o meu nome, né? Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Então, não negaram, isto é, não desonraram o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, fizeram conhecida a todos a revelação de Jesus. Tá? Então, quando disse não negaste o meu nome, tá? Esse negar, tá, o nome é justamente uma questão prática de desonrar o nome do Senhor. Ou seja, é uma igreja que tem uma vida eticamente, tá, correta. É uma igreja que tem caráter, são pessoas de caráter. É isso que está dizendo com não negaste o meu nome, não desonra o nome do Senhor. Tá? E este caráter lhes dá força para pregar o Evangelho numa sociedade corrupta. Tá? Então, aqui não negaste o meu nome, não é meramente dizer, eu não creio em Jesus. Não, aqui esse não negaste o meu nome é uma questão prática, uma questão de honrar a pessoa de Jesus na vida diária.
3.3, como guardaste a palavra da minha paciência. Na NVI disse perseverança. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a prova, a dificuldade, tá? A hora da tentação, está dizendo, com certeza virá sobre todos. Mas os que perseveram em manter seu compromisso com Deus, Ele os vai guardar. Veja que essa hora da tentação, essa hora de prova, se refere a uma prova geral para todo o mundo, seja crente ou não crente. Lembra que eu disse que no contexto tem terremotos na cidade, tá? Tem aflições de forma geral. E aqui, justamente, a palavrinha aqui, a hora da tentação, tá? Ele está falando neste contexto. Veja o que diz, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Tá? Então é um momento de aflição geral, mas que aqueles que perseveram ao Senhor, em seguir ao Senhor, guardar a palavra do Senhor com paciência, com perseverança, Deus os guardará das aflições externas que vão ocorrer. Amém? Bom, ainda diz, como guardaste a palavra da minha paciência. Veja, eu sublinhei agora a palavra minha. Por quê? Porque o próprio Jesus é exemplo de perseverança. Pois mesmo sendo fiel ao Pai, ele sofreu, foi humilhado e crucificado. Mas perseverou de cabeça erguida e de forma ativa. Veja que esta ação de guardar a palavra, tá, é uma questão ativa. E Jesus se coloca como modelo. Quando Jesus está na cruz, ele não está sofrendo, né, um sofrimento como sendo uma vítima, mas ele, lá na cruz, é uma pessoa ativa. Lá na cruz é o ator principal, tá? Ele morre de cabeça erguida. Ele disse, ninguém tira de mim a minha vida, né? Antes eu a entrego espontaneamente. Tá? Ou seja, Jesus está dizendo, eu decidi, né, e eu estou entregando a minha vida. É muito importante, meu amado, quando nós decidimos, tá, enfrentar as aflições, tá, por amor ao Senhor, porque aí essa decisão nossa nos dá força para perseverar durante a aflição. Amém? Conclusão, como a igreja de Filadélfia era repreensível, fiel e perseverante, que possamos ter estas qualidades diante das aflições e perseguições. Deus abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Nesta oportunidade descrevemos os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade e da igreja de Filadélfia. Mostramos como Cristo se apresenta a esta igreja e enaltecemos e incentivamos a ter as qualidades desta igreja. Deus te abençoe. Vamos fazer de tudo, né, para nós decidirmos, tá, igual a esta igreja, perseverar na fidelidade, na santificação, na proclamação do Evangelho. Deus te abençoe e mais uma vez lembro, não feche o vídeo sem deixar seu like, tá? Se a sua curtida, né? Deixe sua curtida, por favor, inscreva-se no nosso canal, tá? E receba as notificações do lançamento das aulas. Deus te abençoe, muito obrigado, uma boa escola dominical para os irmãos. A paz do Senhor.